boa tarde a todos. Eu sou Roberto do Pinheiro Neto. Mas, Vitor, no final eu concordo com você. A atividade tem que ser regulada. A questão minha aqui é, uma insurtech que é de infraestrutura, para mim, ela vai sempre prestar o serviço para uma empresa que já é regulada, seja um corretor, seja uma seguradora, uma resseguradora, ou até para um representante estipulante. Estando essas figuras reguladas, não seria suficiente já para atender o objetivo da regulação? Ou seja, quem vai prestar serviço para o cliente final, quem está prestando o serviço de ou assessoramento ou de subscrição de riscos, vai ser regulado sempre. E essas pessoas reguladas teriam que, por si, garantir que a insurtech de infraestrutura preste um serviço adequado para ela. Ou seja na forma de você guardar dados, seja na forma de você fazer um processo de análise de risco, de fazer uma regulação de sinistro. Mas, do meu ponto de vista, essas empresas que prestam serviços acessórios ou de infraestrutura para a indústria de seguros, não precisariam ter uma regulação específica da SUSEP, não precisariam estar sob a supervisão direta da SUSEP, sendo essa supervisão feita pelo próprio ente regulado que vai tomar esses serviços. Acho que no fundo a gente chega ao mesmo ponto, o serviço é sempre regulado, mas você não precisa colocar mais uma atividade sob o regulador, mais um olho sobre o regulador. A seguradora, a resseguradora, o corretor vão ter que cumprir com a regulamentação, seja implementando de forma própria ou seja terceirizando o seu serviço. E no final a gente está num ponto bem parecido, não? Excelente tópico, e é uma questão muito difícil e que eu vou separar em duas partes. A primeira, fala das insurtechs que tratam de distribuição, o corretor, o representante e o estipulante. Eles são os instrumentos de ponta de aquisição de cliente, da expansão, promovem a expansão do mercado e acabam sendo menos regulados pelas seguradoras porque eles não têm uma questão nem de liquidez nem de solvência. Houve algumas mudanças nas normas que tratam dessas figuras ultimamente, a resolução CNP 294, 297, e o que a gente vê? Nos últimos anos, últimos 7 anos mais ou menos, a SUSEP avançou muito nisso, mas ainda hoje é insuficiente a regulação para promover o mercado adequadamente. E não é por culpa da SUSEP, é por culpa do mundo. 10 anos atrás a gente não tinha iPhone. Ninguém imaginava você estar com o celular fazendo tudo, o celular ser o principal instrumento da sua vida para comunicação, para acesso à internet, fazer ligação com vídeo. Ninguém imaginava isso. E é um grande desafio para o regulador lidar com as novas tecnologias, porque está sempre correndo atrás de uma inovação que alguém está pensando numa garagem em qualquer lugar do mundo. Mas a gente viu ótimos avanços da SUSEP, por exemplo, com a 294, que trata de distribuição digital de seguros, meios remotos, e que foi reformulada no final de 2017. Mudou muita coisa, facilitou muito o mercado, mas tem alguns pontos ainda interessantes para serem aparados algumas arestas nessa distribuição de seguros para facilitar a expansão do mercado. Um ponto muito interessante que existe é que as normas nem sempre se conversam, você muda 294, mas acaba deixando uma coisinha ou outra para trás, que, por exemplo, ainda hoje, na circular que trata, acho que é a circular 380, que trata de distribuição por organizações varejistas, exige que seja impressa a apólice de seguro. Eu não sei se isso ainda faz sentido, nem do ponto de vista garantista para o consumidor. Eu, como consumidor, prefiro receber online, tudo bem. Eu acho que exigir hoje a impressão é uma coisa que talvez já tenha passado do tempo. Se é uma opção do consumidor, se o consumidor pedir a impressão, ele tem a impressão, excelente, mas exigir que em todo caso isso aconteça, eu já não sei como que está. Então, às vezes falta a norma se adaptar. Mas
é que também são tantas normas da SUSEP, reformaram a 294 em um sentido e sobrou esse pedaço ali. Mas, afinal, é muita coisa, o mundo muda muito rápido, mas por sorte tivemos uma SUSEP hoje com muita vontade de inovar, muita vontade de mexer e promover o mercado. E acho que estamos num bom caminho com relação a isso. O segundo ponto são as insurtechs que querem ser seguradoras, querem ser resseguradoras, o pessoal que quer fazer subscrição de risco. Esse é um ponto super controverso, porque hoje essa atividade é privativa de seguradora e resseguradora. Você não tem um espaço para inovar nisso, não tem espaço nem para testar com relação a isso. Se você quiser ser uma seguradora, atua no Brasil inteiro, capital mínimo 15 milhões de reais, capacidade financeira do controlador. E uma insurtech, começando no fundo de garagem, não tem isso. Não tem esse capital. O pessoal não tem isso para investir e acaba dificultando a entrada do mercado. Tá bom, tem outros modelos, uma seguradora regional, uma microseguradora, só que para você inovar em muitos produtos, você não pode ser nem microseguradora, nem regional. Você tem que atuar no país inteiro e ainda mais, está digital apenas. Em que sentido faz oferecer no digital um site ali, não tem presença nos estados, mas uma pessoa do Amazonas, do Ceará quer contratar, eu estou em Santa Catarina, eu vou impedir a pessoa de contratar porque eu não tenho uma licença, não tenho um capital para isso. Enfim, é um negócio difícil. E com relação a isso, o que eu tenho uma experiência e vi ser feito de uma forma muito legal para promover o mercado foi o que o Banco Central fez, primeiro, com meios de pagamento, em que ele permitiu que as empresas inovassem e prestassem serviço até uma determinada volumetria. Salvo engano, era ter 50 milhões de reais em contas pré-pagas ou 500 milhões de reais em transações durante um ano, ou seja, um volume grande até, mas que não causava um risco sistêmico. A preocupação do Banco Central pareceu ser essa. Vocês podem operar, vocês podem fazer, enquanto vocês não prejudicarem o sistema financeiro, enquanto vocês não forem um risco para a economia, vocês podem atuar. A partir do momento que você ganha uma certa musculatura, você pede atualização. Isso em meios de pagamento. Estou falando um caso tipo o Nubank, que vai lá e emite cartão. Outras atividades, até para o Banco Central, são mais reguladas, como você dar empréstimo. Aí o Banco Central já criou uma mini instituição financeira, que é a Sociedade de Crédito Digital, a famosa SCD, que lhe exige capital mínimo de R$1 milhão, que é um capital que uma startup consegue levantar no mercado, consegue garantir, e criou regras de governança, regras de compliance, similares às próprias instituições financeiras, mas um pouco simplificadas, até pelas limitações que foram criadas a essas empresas, como, por exemplo, não poder captar recursos no mercado, tem que ser recurso próprio, então você não impacta a poupança popular, etc. E acho que o desafio que a SUSEP tem aqui é olhar para isso e falar, olha, eu tenho uma missão que é promover o seguro, desenvolver o mercado. O seguro é um instrumento que garante uma melhor qualidade de vida para a população, que consegue se precaver de um risco futuro incerto, e, em vez de a pessoa ter que guardar R$50 mil para comprar um carro novo se o carro for roubado, ela pode ter um seguro, pagar por mês ou pagar por ano e liberar esse capital e investir em outra coisa. E, então ele tem esse desafio então, de promover o mercado, de ter mais competição, mas por outro lado ela tem que garantir a solvência da seguradora e a liquidez. Então como que a SUSEP vai permitir que uma insurtech passe a subscrever risco considerando esses dois princípios? Entendo que a saída vai ser regular de uma forma flexível, regular de uma forma que permita que seja factível para o empreendedor tomar risco, que tenha um capital menor exigido no começo. Claro que tem que crescer conforme cresce a operação, mas ninguém começa uma startup com R$50 milhões de caixa para deixar R$15
para capital regulatório. Então, acho que o desafio da SUSEP vai ser olhar para isso e definir esses limites, o que é uma função que, graças a Deus, não é minha. Porque, no final, você tem que ponderar qual é o risco, quanto está impactando a economia, qual o risco até de imagem da própria InsurTech. Imagina só se a SUSEP faz um trabalho, permite que uma InsurTech comece a trabalhar e no final ela fique insolvente, os clientes não recebam, se isso acontecer, não só a própria InsurTech, a SUSEP, mas todo o mercado é prejudicado, porque gera uma perspectiva contrária à inovação. Há cerca de um mês e meio, foi dia 1º de maio, dia 30 de abril, saiu a medida provisória número 881, que é a Declaração da Liberdade Econômica Bolsonaro. E, dentre os artigos da SMP, tem um dizendo que empresas podem testar novos produtos ou serviços para grupos de testes limitados, sem que seja necessária qualquer autorização de qualquer órgão. E acho que a pergunta tem que ficar é como que a gente compatibiliza isso com um modelo de sandbox em que você está perto? Será que é possível compatibilizar isso? Será que a gente vai ter um sandbox mais livre aqui? Você pode brincar, a sua caixinha é maior do que a caixinha dos ingleses. Eu estou olhando aqui por cima, eu vou regular isso daqui depois, mas você tem um terreno fértil aqui e amplo. Acho que essa é uma boa discussão, porque quanto mais liberdade você der, desde que não se crie risco para o consumidor final, ou crie um risco limitado, não se cria um risco para o sistema de seguros privados, acho que é benéfico. Acho que todo mundo tem a ganhar. E não é só o consumidor que tem a ganhar também. É todo mundo que está nessa cadeia. É a própria seguradora que vai ter soluções inovadoras para comprar, para incorporar. É o corretor que quer se modernizar, quer atingir um maior público, quer realmente fazer a diferença e agregar valor para o cliente final. E ou mesmo os varejistas, que vão poder trabalhar de uma forma mais eficiente. Acho que todo mundo tem que ganhar com isso.